Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você está procurando uma alternativa que seja segura e que seja confiável para você fazer o seu tratamento. E também que seja um tratamento que não te cause desconfiança, que não te cause medo, mas sim um tratamento que te traga resultados sem causar nenhum tipo de sofrimento. E eu já adianto que eu estou fazendo esse vídeo para ajudar quem realmente está precisando. E por isso eu vou precisar expor alguns detalhes pessoais da minha vida que eu não me sinto nem um pouco confortável falando sobre eles. Mas já que muitos de vocês me pediram essa ajuda, eu decidi falar com o único intuito, de ajudar vocês que estão nessa mesma situação que eu já estive há uns anos atrás. Então, se você é uma pessoa que está aqui nesse vídeo só por curiosidade, você já pode sair do vídeo agora. Então, eu acredito que você pode até se identificar comigo, porque a partir do dia que eu fui diagnosticado com o transtorno de ansiedade, com a síndrome do pânico também e com o risco de desenvolver depressão, eu falava que eu ia fazer, o tratamento, fazendo ali a terapia com o psicólogo, fazendo as consultas, tudo certinho com o psiquiatra, mas eu falava que de forma alguma eu iria tomar essas medicações. E eu falava isso porque eu tinha medo, de tomar esses antidepressivos, de tomar esses remédios de tarja preta. E esse medo era porque eu via as pessoas, eu via muitas pessoas que tomavam essas medicações e que acabavam ficando dependente delas, E era uma coisa que eu não queria para minha vida, Eu não queria isso para minha vida. Eu não conseguia me imaginar dependente de uma medicação para o resto da vida. Mas aí eu comecei a sentir muito mais sintomas da ansiedade, que foram sintomas como coração acelerado, falta de ar, uma tontura estranha, formigamento na cabeça, muitas dores estranhas no peito, tanto pontada quanto queimação. Às vezes também eu tinha uma sensação de estar fora da realidade. E além desses, eu tive muitos, vários outros sintomas da ansiedade. E no decorrer do tratamento, eu aprendi duas coisas. A primeira coisa é que para você ter resultados no tratamento da ansiedade, é necessário sim, você usar uma medicação. Não tem como, não tem jeito você fazer o tratamento sem usar uma medicação. Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi. E a segunda coisa que eu aprendi foi que não existe uma pílula mágica, por assim dizer, uma pílula milagrosa, um remédio milagroso, que a gente toma e do dia para a noite vai fazer a gente melhorar, Não, isso também não existe. E foi depois que eu descobri isso, que acabou que eu fui meio que forçado a começar a tomar essas medicações, Foi daí que eu tomei o Rivotril e tomei também o Amitril, E foi daí também que eu tomei um susto muito grande a partir do momento que eu tomei essas medicações, Porque eu dei de cara com mais um inimigo, para quem está fazendo o tratamento aí, que são, os efeitos colaterais, Mais um inimigo aí muito forte, os efeitos colaterais que essas medicações causam. E esses efeitos colaterais, eles me pegaram meio que de surpresa, Eu não fazia ideia que teria que enfrentar eles, Porque realmente eles causam, assim, muito sofrimento, Porque eles são alguns efeitos realmente horríveis. E os efeitos que eu tive foram vários, Como, por exemplo, boca seca, enjoo, vômito, falta de apetite, perda de peso, pesadelos, dor de cabeça também, insônia. Enfim, são vários, Vários efeitos colaterais que essas medicações causam. E daí, depois que eu assisti um vídeo, eu comecei a me preocupar ainda mais, principalmente com a questão da dependência, Esse vídeo que eu assisti era do Dr. Drauzio Varella.
Eu vou ver depois se eu consigo achar esse vídeo, e se eu achar, eu coloco um trecho aqui para vocês assistirem. E quando se faz o ranking de todos os medicamentos vendidos nas farmácias, o Rivotril é o segundo mais vendido. Só que essas drogas, como todas as drogas psicoativas, elas induzem tolerância. O efeito do medicamento vai diminuindo cada vez mais. Aí o que as pessoas fazem? Vão aumentando as doses e acabam dependentes de remédios que têm muitos efeitos colaterais. Pois é, como vocês viram, né, como o Dr. Drauzio Varella explicou aí no vídeo, né, no início essas medicações elas podem até ajudar, né, mas depois, né, devido à tal da tolerância, né, que chama, essas medicações elas se tornam muito perigosas porque elas começam a causar dependência, né? O organismo vai acostumando com elas e devido a isso é necessário aumentar cada vez mais a dose, né? E é aí que mora o perigo. E eu até me lembro de uma coisa que aconteceu comigo, foi quando eu e a família de alguns amigos meus, nós fomos passar o feriado, era o feriado de 7 de setembro, se eu não me engano, a gente foi passar o feriado numa chácara, né? E como o feriado era numa sexta-feira, a gente foi na sexta e iria voltar só no domingo, né? No domingo à noite, à tardinha, a gente estava voltando. E na sexta-feira foi muito legal, a gente se divertiu muito o dia inteiro, né? Lá na chácara. E quando chegou a noite, que era a minha hora, né, de tomar a medicação, eu descobri o quê? Que eu tinha esquecido o remédio em casa, né? E daí foi um desespero total para mim, né? Porque eu sabia que sem ele não ia conseguir dormir aquela noite, né? Sem tomar a medicação. Que eu ia sentir os efeitos colaterais por não ter tomado, né? Se eu fosse realmente deixar de tomar por ter esquecido. E o pior é que a chácara que a gente estava era muito longe da minha casa. Mas mesmo assim eu precisei voltar em casa só para pegar essa medicação. E foi uma situação que eu fiquei com muita vergonha, né? Porque todo mundo ficou perguntando o que que eu fui fazer. E você provavelmente sabe, né? Vocês que estão assistindo o vídeo sabem que existe um preconceito, né, com quem usa esse tipo de medicação, né? As pessoas te julgam, algumas fazem até piadinha, né, dizendo que é remédio de doido, enfim. Então, essa foi uma situação que não foi fácil, né? E a partir desse dia, eu disse para mim mesmo que, cara, eu não mereço, né, tá passando por isso aqui, né? E eu vi, né, que eu precisava encontrar alguma solução. E daí, né, como eu sempre tinha a ajuda da minha mãe também, eu conversei com ela e nós dois começamos a revirar a internet de cabeça para baixo, né? Pesquisar em sites, em vídeos, em artigos, em alguns livros também. E a gente estava... Tudo isso foi em prol de uma busca, né, de uma solução para esse problema. Mas só que tudo que a gente encontrava era a mesma coisa, né? Falando sobre algum chá que tinha aí, ou sobre alguma pílula milagrosa, né? Por assim dizer. Mas acabou que um dia, minha mãe ela estava atendendo uma cliente no trabalho dela, e ela comentou sobre o meu caso, né? Com essa cliente. E essa moça, cliente da minha mãe, ela trabalhava em uma empresa que desenvolvia e fabricava suplementos e medicações naturais. Daí ela fez uma recomendação para minha mãe, né, naquele dia. E de início eu fiquei assim meio desconfiado, né? Fiquei com o pé atrás. Eu ficava pensando assim, será que esse negócio natural vai prestar mesmo, né? Será que presta para alguma coisa? Mas como eu não tinha muita opção naquele momento, né, eu decidi tomar, né? E logo depois de algumas semanas eu já fiquei assim impressionado, porque eu pensei, caramba, né? Isso aqui ele traz o mesmo benefício, né, da medicação, né, traz um bem-estar, mas sem causar os efeitos colaterais que a medicação causa, né? E foi daí que eu comecei a me sentir bem, né? Começou a diminuir os sintomas e até mesmo eu pude parar de tomar a medicação tarja preta, né, o antidepressivo também. E tudo isso foi graças a essa junção do triptofano com o magnésio. Então, é por isso que eu digo que vale a pena sim você usar os Zencaps, né? Porque, cara, só quem já passou por tudo isso sabe que não tem preço, né? Você
poder voltar a sentir bem-estar, você voltar a ter prazer de viver, né? Parar de sofrer com esses sintomas horríveis que a ansiedade causa. E você poder simplesmente voltar a ter uma vida normal, né, por assim dizer, né, uma vida normal que você consegue dormir bem e acordar com disposição no outro dia, né, para ter um dia bem produtivo, né? E o melhor é que qualquer pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, que tem síndrome do pânico, pode conseguir esses resultados. E essa é uma indicação que antes eu dava apenas para alguns amigos meus, né? Porque infelizmente alguns dos meus amigos também sofreram com ansiedade e com depressão também. E graças a essa dica especificamente, eles também conseguiram melhorar. E alguns inscritos aqui do canal disseram que estavam com dúvida, né, na hora de comprar os Zencaps. Mas vocês podem ficar tranquilos, tá, pessoal? Que eles têm um período de garantia lá no site que, se eu não me engano, são 20 dias nesse período de garantia. Então, o seu risco é zero, né? Porque dentro desse prazo de 20 dias você pode solicitar o seu reembolso. E um alerta muito importante é que vocês têm que tomar cuidado, porque o único lugar seguro para comprar os Zencaps é no site oficial. Os Zencaps não é vendido no Mercado Livre ou na OLX, não. O único lugar é no site oficial deles. E para facilitar a vida de vocês, eu vou ver se eu deixo o link aqui, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, eu espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de todos vocês e que através dessa ajuda, né, que eu prestei aqui para vocês agora, vocês possam conseguir, né, voltar a ter qualidade de vida, voltar a ter bem-estar, a ter paz mental, né, que é o principal. E eu tô ficando por aqui, né, até o próximo vídeo e tchau!